Uma outra coisa que a gente vê muito, principalmente nessa fase aqui em São Paulo, cheio de obras para todo lado e tal, muitas vezes a gente vê um fio pendurado, saindo da eletricidade da própria rua. Aham. Esse fio tem algum perigo ou ele está necessariamente desligado? Não, tem perigo sim. E a gente está vendo muito esses erros de fios, né? Pendurados, bambos, soltos. Você tem que se afastar. Você não sabe que fio que é aquele. Se é um fio de fibra ótica, se é um fio de telefone, se é um fio elétrico. Então você tem que se afastar alguns metros ali, pedir para uma concessionária dar uma analisada naquilo e poder isolar ou arrancar, né? Mas aí entra numa outra questão porque tem as empresas de telefonia. Então isso também precisa ser analisado, Flávio. Quer dizer, é um risco que você não sabe se aquele profissional estava credenciado para isso. Exatamente. Esses dias perto de casa, né, onde eu moro, no Santo André, tinham muitos fios bambus. E tem, inclusive, um prédio que os fios estão todos largados, né? Eu já tirei foto, já falei nas redes sociais, mas o negócio continua igual. Eles pegaram um pedaço de fita de iluminação, aquelas de Natal, jogaram, emendaram e prenderam ele num pedaço de cone. Ou seja, se alguma pessoa desavisada acaba passando ali, puxa e o pior pode acontecer. Né? Criança, né? Principalmente criança. Criança mexe teimosa, muito né? nisso. A criança, ela não conhece os riscos, né? Você diria que o trabalho da Abrapel, da Abracopel, vocês estão juntos, né? Sim. Trabalhando juntos, você até contou a história. Ele está conseguindo passar a mensagem de conscientização? Você vê pessoas mais conscientes, principalmente os profissionais, ou é meio que sabe, pregar no deserto? Consegue. E eu vou até citar um exemplo que tem num dos quadros dos gráficos da Abracopel, de um levantamento que foi feito de 2013 a 2023. Em 2013, nós tínhamos 100 pessoas mortas como eletricistas, ou seja, a função eletricista foram 100 mortes em 2013. Uhum. De lá para cá, quase 800 mortes só de eletricistas. O ano passado foram 60 eletricistas. Então isso é sinal que eletricista está um pouquinho mais consciente e tal. Em 10 anos, 40% a menos. Exatamente. Mas ainda é muito. Eletricista ele tem que dar o exemplo, né, Flávio? Então, é por isso que a gente tem, através da Abracopel e Abrapel, o eletricista consciente seguro. Inclusive, a gente tem eventos que acontecem em cidades específicas, onde a gente fala sobre essas questões. Então, são palestras com pessoas renomadas, empresas de grande porte, inclusive multinacionais. Tem sorteio de brindes, tem material que a gente acaba entregando também sobre essa questão de acidentes. E é legal porque a interação entre esses profissionais eletricistas, eles acabam também esclarecendo as dúvidas diretamente com a empresa que está ali presente. A gente tem um disjuntor. Será que esse disjuntor está correto? Como que eu posso utilizar esse disjuntor com esse DPS ou com esse DR? Então, ele consegue esclarecer as dúvidas com um profissional da área e profissional da empresa. Ou seja, ele consegue conhecer aquilo, ter um certificado de participação nos eventos e, além do mais, é de graça. E eu ia te perguntar custo mesmo, exatamente, de graça. É de graça. O desafio do eletricista consciente seguro, por exemplo, que é o que acontece todos os anos, e as inscrições estão abertas, é tudo gratuito. E quando vem esses 5, por exemplo, que tenhamos 500 profissionais inscritos, os 5 melhores, eles, independente da região que ele está, ele vem até São Paulo com tudo pago pela Abracopel, hospedagem, alimentação, e participa desse teste final, né? Conhecer a empresa, uma empresa parceira, e também fazer os testes em uma escola Senai. E aí sim, ali a gente vai saber qual é o vencedor. E quem banca a Abrapel e a Abracopel? Bom, a Abrapel está começando, então a gente já iniciou os contatos para parceria. A Abracopel tem parceiros. Nós temos Qualifio, temos Sindicel, temos parcerias de colaborativas, né? No caso com o Sincomac, que é o Sindicato do Comércio, temos o SBQ, que é a Sociedade Brasileira de Queimaduras. Então a gente consegue ter levantamentos porque chegam para eles alguns dados que a pessoa que se queimou foi por causa de choque elétrico. Sobreviveu, mas está queimado por causa daquilo, né? Então a gente consegue ter essas parcerias, além de algumas outras empresas
né, do setor privado aí que nos ajudam. Mas é muito árduo, por ser as duas, né, duas associações sem fins lucrativos, conscientizar não é uma coisa fácil, né? E a Bracopel, por exemplo, ela está dentro do ESG, né? Porque dentro das ODS nós estamos dentro de várias, né? Responsabilidade social, aquela questão toda. Mas a gente precisa de mais incentivo para isso. É necessário, é urgente, porque com a vida a gente não brinca. E a gente só tem uma, né, Flávio? E é gozado porque a gente fala-se muito aqui no Brasil, você só compra a tranca quando arromba a porta, né? Só que se tratando de vida, perdeu, né? Não tem um retorno, é uma coisa complicada. A prevenção no Brasil, ela é eu não diria que ela é mal vista, mas ela é meio que ignorada, né? Ninguém se preocupa com a prevenção. Uma coisa impressionante. A gente precisa mudar a cultura da segurança. Exatamente. Sabe? Nós estamos sempre na mídia, a Bracopel constantemente falando ali sobre o que não fazer, né? E a gente não pode mostrar as coisas que acontecem, mas a própria mídia acaba falando, a pessoa morreu eletrocutada num poste, a pessoa na obra. Então, essas informações temos, mas a gente precisa mudar a mentalidade de que não precisa comprar equipamentos ou produtos duvidosos no mercado, né? Até na questão de capacitar o profissional eletricista, essa é a nossa ideia. Falar para ele, essas empresas vocês podem. E no nosso site, no futuro site, nós teremos essas informações, né? Além dos conteúdos que a gente pode disponibilizar gratuitamente. A Bracopel tem vários conteúdos, muitos artigos de doutores, de especialistas em cada área para poder alertar. Conteúdo temos. Não consome quem não quer.